Abacuque capítulo 3, versículo 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimentos, e no pasto não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glorioso é o nome do Senhor. Irmãos, esse é um livro pequeno, são 3 capítulos apenas, com 12 perguntas magníficas. Este é um livro extraordinário do Velho Testamento. A Bíblia diz que este homem se levantou, se colocou na posição de adoração em um momento de cais. A história conta para a gente, que Abacuque foi levantado no período em que a nação de Jerusalém, ou de Israel, a nação de Judá, estava sob grande opressão. Abacuque foi levantado no período em que Jeremias está profetizando de um lado e reinava o rei Manassés. A história diz que rei esse era tão terrível e tão temível por todos, que um dos cultos que foi trago para Judá, através desse rei que foi tão ruim, era o culto de magia negra, era o culto de ocultismo, era o culto de idolatria. E tudo que esse rei fazia era para tentar envergonhar a palavra do Senhor. Este rei Manassés, no qual foi tão falado, ou é tão falado, a história não vai dizer que houve outro rei como ele, ou pior do que ele. Esse foi o pior rei de Israel. É tão sério que Esdras vai escrever nos seus escritos. Esdras, que era um homem muito conhecidíssimo, um escritor, um escriba, um homem que começou a levantar o sinédrio, ou que começou a levantar cadeiras no sinédrio. Ele vai deixar no seu escrito dizendo assim: olha, não existe um rei pior do que ele antes, e depois dele também não haverá. Esse homem era tão terrível, irmão, que a Bíblia diz que um dos seus cultos, pastor, era fazer com que homens e mulheres se relacionassem no meio da prostituição. Um dos cultos que rei Manassés levantou dentro do ocultismo, ou dentro da magia negra, era mulheres terem relações sexuais com cadáver. Era homens maiores de idade ter relação íntima com criança de a partir de 7 anos. Ele era tão terrível que a nação vai dizer que esse homem tinha uma maldade, uma malignidade tão profunda no seu coração, que quando a nação começou a passar fome, oh glória, e eles começaram a ter necessidade de comida, o rei Manassés comprava da mãe pobre a sua criancinha recém-nascida. É lindo dizer, né, irmão, que o Senhor deu vida para o Daniel, deu oportunidade ao Daniel de contar a história, deu oportunidade aos pais de viver e de contar a sua história. Só que naquela cultura, naquela ocasião, irmãos, a Bíblia diz que esse rei era tão maligno que ele comprava da mãe pobre aquela criança em troca de comida. Ele dava comida para ela entregava o recém-nascido. Só que o culto que ele fazia, irmã Viviana, era tipo assim: ele pegava a criancinha, o bebê, ele rasgava de cima do pescoço até a barriga, pegava as suas vísceras, fazia um altar e começava em adoração, sentia o cheiro das vísceras do bebê. Se não bastasse, ele pegava aquelas crianças, tirava o sangue daquela criança, derramava em bacias, e para o culto ocultista, eles deitavam dentro do sangue como sinal de que o primogênito ou filho não era interessante para ele. Como é que era esse rei, irmã? A Bíblia diz que ele era tão maligno que todo mundo que ouvia falar o nome de Manassés começava a balançar a cabeça de medo e dizendo: como pode alguém que veio de uma casa de adorador, alguém que foi separado pelo Senhor, alguém que o pai dele, sabe quem era o pai dele, gente? A Bíblia diz que o nome dele era Ezequias. Ezequias, você lembra da história? O pai dele era prostituto, mas quando ele vem reinar a partir de 13 anos, ele diz assim: olha, eu não vou deixar que o culto morra em Jerusalém, eu vou abrir a porta da adoração. E toda vez que a gente abre porta para adoração, você já sabe da história, o cheiroso respira o cheiro dessa adoração, e toda vez que ele respira o cheiro da adoração, ele tem cura para nos dar, tem libertação, tem salvação. Toda vez que você abre a porta da adoração, aleluia, o império das trevas tem que recuar, bater continência e dizer: eu não posso lutar contra ele, porque a palavra do Senhor diz, oh aleluia, que a oração
coração de um justo pode muito em seus efeitos, irmãos. A Bíblia diz que o rei Ezequias agora está reinando. E quando ele está reinando, esse Manassés tem a partir de 3 anos de idade. Então a notícia é, olha, o rei Senaqueribe se levantou para destruir o rei Ezequias. E a batalha era tão travada, irmão, que a Bíblia diz que 185 mil soldados se posicionaram do lado de fora de Judá, dizendo assim: já que Ezequias abriu a porta da oração, nós vamos abater a adoração. Eu não sei se você está entendendo, eu não sei qual que é a profundidade do inimigo que se levantou contra você, Orabassuri andarai, mas se você não sabe se movimentar, faz igual o pastor, né, irmão? Ele tira uma foto lá no hospital dizendo: aleluia, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Enquanto alguém está ovacionando, dizendo assim: Ezequias abriu a porta da oração, agora tem culto em Judá. A Bíblia diz que uma aliança profética tem Ezequias com Isaías. Quando Isaías entra no palácio, pastor, ele entra com uma boa notícia. Só que quando ele vai embora, o rei Senaqueribe diz assim, o pai de Manassés: olha, eu quero que vocês avisem, viu, para o rei Ezequias, o rei de vocês, que diz que abriu adoração na casa de Judá. Eu quero dizer para vocês: entrega as suas mulheres, os seus homens para mim, porque se eu invadir Judá vai dar ruim para vocês. Eu vou matar mulher, vou matar criança, vou matar homem, e você será envergonhado. Irmão, por uma aliança profética, a Bíblia diz que quando eu honro quem me honra, aleluia, e quando eu honro o líder na presença do Senhor, eu estou honrando a Deus. Aqui você não orou pelo Daniel, não é só por causa do pastor, é porque quando a gente reúne em oração, em honra, o céu se movimenta. Ezequias manda avisar Isaías, mas ao invés de Ezequias querer aplauso, pastor, ele vai dizer: eu vou arrancar minha roupa de rei, vou tirar minha coroa de rei, e vou mandar um edito para Isaías, dizendo: Isaías, eu não posso sozinho, o inimigo é muito numeroso, Cíntia, ele é mais poderoso do que eu. Isaías ora de um lado, Ezequias do outro, e a Bíblia começa a dizer o seguinte: zomba deles, ó filha de Sião, balança a cabeça contra eles, porque o seu inimigo é poderoso contra você, mas eu, o Senhor dos exércitos, vou na tua frente, destruindo o teu inimigo. Oh, aleluia. Como assim, irmã? Destruindo o seu inimigo? Ele diz assim: olha, ô Isaías, levanta agora, vá até o rei que me adorou, o rei que abriu porta para a adoração voltar, para os meus filhos prestarem culto. Ô gente, você lembra o que ele diz, Moisés, para falar para o faraó? Deixa o meu povo ir embora para me prestar culto. Quem não deixa você prestar culto vai bater de frente com o Todo-Poderoso. Ele diz assim: olha, ô Isaías, vá até o palácio. Agora você vai dizer para o rei Ezequias que assim diz o Senhor: eu vou começar matando de madrugada, de noite. Quando deu 5 horas da manhã, 185 mil soldados mortos à espada. Só que quem levantou a espada, varão, não foi Ezequias e nenhum dos soldados. A Bíblia diz, irmão, que se você levar a sua afronta para Deus, oh glória, se você levar a sua adoração para Deus, a afronta também ele pega. 185 mil soldados, imagina, Priscila, no outro dia, como que você matou tanta gente assim? De meia-noite às 5, vamos imaginar assim? Todo mundo está dizendo: Ezequias, o que aconteceu? Vamos tirar uma foto aqui, você é o mais que mata, sem levantar a espada. Ele diz: não. Na verdade, quem me levantou foi o Senhor. Eu só abri a porta para o culto acontecer. Na verdade, quem vai contra o seu inimigo, Pedro, não é você. Tem alguém que é maior do que a sua adversidade. O seu inimigo é grande, deixa ele crescer, porque enquanto maior foi o gigante, oh aleluia, mais poderosa será o barulho da terra tremendo, dizendo que o céu abateu o gigante que se levantou contra a sua vida. Hoje é uma noite profética, irmão, e você tem que agora declarar no céu: Senhor, eu ergo a minha mão, não é por causa do grito da voz da missionária, é porque o Deus que vai na minha frente pode arrancar o que eu não posso arrancar. A notícia para você é: vai, Ezequias, chora, se humilha, porque assim que você se humilhar, o general desce marchando.
dele. Você consegue compreender então nessa casa, varão? Todo mundo está comentando. Irmã, olha, Ezequias é homem de Deus. Ezequias é valente. Só que a Bíblia diz que daqui a pouco o cheiroso, Gabriela, desce de novo. Ô Isaías, vá até o Ezequias, diz para ele que da cama que ele deitou ele não levanta. Ele vai morrer. Só que sabe, ó gente, o lindo do profeta é isso aqui. Deus manda você profetizar e virar as costas e ir embora. Tem gente que vai fazer um carinho ainda, né? Na hora que o pastor vai chamar nossa atenção, ele vai com jeitinho, né? O profeta diz assim te diz o Senhor. Está doente? Daí você não levanta, põe a tua casa em ordem. Ele tem que sair, Aurélio, e ir embora. Quando ele vai embora, a Bíblia diz que um homem que está deitado numa cama, doente, enfermo, ele vai dizer, Senhor, poxa vida, né? No melhor dos meus dias, é sério, Senhor. Manassés tem 3 anos, como que ele está dizendo assim, deixa eu criar o menino, Senhor. Deixa eu viver, Senhor, alguma coisa boa. Então a Bíblia diz que quando Isaías está no pátio, o céu desce de novo, ouviu o coração quebrantado. Isaías, volta lá. E diz para ele, te acrescentarei 15 anos de vida e de paz. Você consegue compreender, irmão Martins, que nessa casa, todo mundo está dizendo assim, olha, o rei Ezequias, ele é um homem que temeu a Deus, que guardou os estatutos, que obedeceu a palavra do Senhor. E quem está ouvindo isso, filho, gente. Porque a Bíblia diz, irmão, que os nossos filhos são herança do Senhor, não é assim? Só que esse mesmo filho, quando cresce, ele começa a dizer, não vou fazer o que o papai fez. Não vou obedecer o que o papai obedeceu. Na verdade, eu vou abater os profetas. Eu não aceito profecia aqui mais em Judá. Eu vou me levantar e vou destruir todos que tentarem profetizar a palavra do Senhor. É nesse cenário, irmão, que o cheiroso sente o cheiro dessa adoração. E ele começa a dizer, adoração é falsificada. Sabe que adoração é essa, irmão? Quando todo mundo está nos seus cultos, a Bíblia diz que 12 homens se relacionavam com uma mulher só. Naquela festa andavam nu pelo meio da rua. E todo mundo está dizendo assim, olha, nós temos que praticar a festa, porque se o rei Manassés souber, a Bíblia diz que ele não fica satisfeito. Ele agora prepara, gente, as vísceras das crianças, toma banho com o sangue da criança, só para a mãe ter um prato de comida. Só que a Bíblia diz, irmãos, que as muitas misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias, elas não têm fim, porém, elas se renovam a cada manhã. Enquanto todo mundo, gente, está perturbado, entristecido pelo culto que está acontecendo na nação, ele não fica satisfeito, ele começa a dizer o seguinte, olha, nós vamos começar a matar também o primogênito, o primeiro filho, todo mundo vai ter que matar, porque se vocês não matarem o primeiro filho, eu vou matar a família de vocês. A Bíblia diz que ele era tão perverso, irmã, que quando eles começaram a ver homens de 20 anos, 30 anos, 40 anos, que estavam se escondendo na caverna, para não morrer por causa dessa entidade, para não dar culto a esses demônios, a Bíblia diz que ele pega o próprio filho e queima o filho no fogo, como sinal assim, eu queimei o meu, vocês também têm que queimar o de vocês, porque vocês, senão vocês vão bater de frente comigo. Só que a Bíblia diz, gente, que Isaías começa a dizer ao Senhor, olha o que é isso, olha o que é humilhação, varão. Ele começa a dizer, Jeremias começa a dizer, ah, Senhor, se foi nossos pais que pecaram, porque a gente está vivendo essa violência, porque a gente está vivendo esse pecado. Quando Isaías começa a perguntar isso ao Senhor, o Senhor começa a dizer para ele, ô Isaías, escreve lamentações, meu filho, porque o meu lamento é, vocês transgrediram 2 vezes, vocês não me prestaram culto, vocês fugiram da minha presença, vocês arrancaram o direito do filho de vocês honrarem a minha palavra. O que eu estou fazendo agora, Isaías, eu vou dar uma notícia para você, eu vou colocar você na mão do seu inimigo, viu? A Babilônia se levanta e vai abater vocês, vocês serão levados em cativeiro, vocês passarão vergonha, Jeremias, e quando a vergonha vier, todas as nações olharão para vocês e dirão, coitada dela, aquela que era deleitosa, aquela que era amável, a princesa do Senhor está sobre vergonha, irmão. Mas enquanto Jeremias está profetizando, se levanta o jovem Abacuque, ele não era líder
líder de música, gente. Ele cantava no coral. Ele era alguém muito simples como você. E ele começou a dizer: Senhor, até quando clamaremos e não seremos ouvidos, Senhor? Até quando a violência vai se levantar e os nossos filhos serão levados como vergonha? Senhor, até parece que os teus ouvidos não estão atentos para ouvir a oração neste lugar. É um livro de 3 capítulos, gente, mas com 12 perguntas. E depois que ele termina a 12ª pergunta, o cheiroso diz: quer ouvir o que eu quero dizer para você? Quer ouvir o que eu quero falar para a nação de Judá? A minha notícia é: pode parar de plantar, porque a terra não vai dar fruto. Pode parar de trabalhar com alegria, porque vocês serão escravos. Quer ouvir, Abacuque? Entenda que vocês serão levados no cativeiro. Oh, aleluia. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. O que Deus está dizendo para Abacuque, irmã Giz, é o seguinte: acabou, meu filho. Eu quero trazer de volta a adoração. E para trazer a adoração, eu tenho que quebrar vocês. Eu tenho que amassar você. Oh, cheirosa, não tem lugar para a gente sem a presença do Senhor. Não tem alegria sem a presença do Senhor. Não tem culto racional sem a presença do Senhor. O mesmo Deus que está dizendo: estou abatendo para não te perder, estou te apertando para não deixar você perecer. Eu estou estreitando o teu caminho só para te mostrar que o seu lugar é adorar. Quando o Abacuque ouve isso, 12 perguntas sem resposta. Aí o Senhor está dizendo: quer mesmo, Abacuque, ouvir o que vai acontecer? Os seus filhos vão trabalhar no presídio, quebrando pedra, cuidando de tijolo. Sabe por quê? Só porque quando Manassés cultuou aos demônios, vocês aplaudiram. Ô Hudson, tem coisa que eu não preciso nem de fazer. A partir do momento que eu concordo em desonrar a palavra de Deus, eu já estou desonrando o nome do Senhor. É só uma cheiradinha, só uma cocaínazinha, só um golinho de cachaça, só uma gelada. Quando você está dizendo: Senhor, eu tô fazendo isso aqui porque a tua palavra para mim é nada. Irmão, o seu inimigo, ele não vem com chifre, ele não vem com tridente, com cara feia, não. Ele vem tocar naquilo que é mais precioso. O que é mais precioso é a presença do Senhor. Quando Abacuque ouve o Senhor dizer que vai abater, ele começa a dizer: Senhor, parece que enquanto mais a gente clama, mais longe do Senhor a gente fica. Parece que quanto mais a gente pede, Senhor, mais o nosso inimigo se levanta. Ô Senhor, é sério que o Senhor vai levantar logo a Babilônia, que é mais pecador do que nós? Olha isso aqui, Pedro. O que Abacuque está dizendo, varão? Batendo de frente: Senhor, poxa vida, a nação de Judá foi escolhida pelo Senhor. Como que o Senhor vai pegar uma nação ímpia e vai colocar ela contra a gente e vai fazer ela prevalecer contra a gente? O que o Senhor está dizendo? Sabe qual que é o problema de vocês? Eu disse que vocês seriam águas vivas na vida de alguém, mas vocês são cisternas vazias, cisterna rachada. Se tiver culto aos demônios, você cultua. Se tiver adoração dentro do templo, vocês também adoram. O problema não é ser pecador, gente. O problema não é você errar e pecar. O problema é você pecar fingindo que não está pecando, está entendendo? O que ele está dizendo de cisterna rachada é tipo assim: não adianta que você canta, levanta a mão, dá glória a Deus, mas quando alguém senta do lado do seu lado para tomar água, não tem água potável. Quando alguém vai conversar com você, a sua conversa não é verdade. Quando alguém vai cantar louvor com você, o louvor não é verdadeiro. O que ele está dizendo, o problema não é errar. Porque se alguém erra, gente, se entrar aqui alguém cheirando droga, bebida, veio da prostituição, todo destruído, se ele sentar aqui, dobrar o seu joelho, render o seu coração, Deus não pergunta a você se ele pode ser perdoado, é na hora que ele é perdoado. Só que o que Deus está dizendo é o seguinte aqui: olha, enquanto vocês estão reclamando do culto de ídolo, dentro de vocês são cisternas furadas. É aquele negócio, né? Parece que está vivo, mas na verdade está morto. Ao invés de você jorrar água de alguém, tomar água potável de
vocês, eles vão até vocês. E quando eles procuram a minha palavra, não tem minha presença em você. Só que a Bíblia diz que quando ele ouve isso, ele começa a dizer: Senhor, eu tenho ouvido, eu tenho lido, desde a minha infância eu ouvi falar dos teus feitos. Olha isso aqui. E sabe o que eu tenho feito? Eu tenho me alarmado, eu tenho me voltado ao Senhor, Pai. Eu não estou ouvindo a sua palavra e julgando ela fora, não, porque eu não sou cisterna vazia. Senhor, na verdade eu sei, Senhor, que o Senhor vai abater a gente. Eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai destruir a gente, que a iniquidade é nossa. Mas, Senhor, aviva a tua obra outra vez, realiza as tuas misericórdias outra vez, faz de novo, Senhor, restaura de novo. O que Abacuque está dizendo, gente, é: Senhor, o erro é nosso, mas no decurso dos anos, assim que passar os seus anos, oh glória, ao que ele está dizendo, lembra de quem é fiel ao Senhor. No decurso dos anos, Senhor, gente, isso aqui é muito lindo, porque ele está dizendo assim: olha, Senhor, ainda que eu vou morrer, não tem problema, ainda que eu não vou ver o milagre acontecer, mas aqui, realiza a tua obra outra vez. Aviva, Senhor, a tua obra outra vez. Aí Abacuque, carioca, começa a dizer para o Senhor assim: olha, agora eu vou quebrar ele no meio. Ele começa a dizer assim: Deus, quando o Senhor vem de Temã, do monte de Parã, os montes se derreteram, a glória do Senhor cobriu os céus e a terra, e encheu do seu louvor, o resplendor e a sua luz brilharam com as suas mãos, ali foi velado o teu poder, diante do Senhor foi as pestes, diante do Senhor foi os mares, diante do Senhor, o Senhor fez a terra tremer. O que Abacuque está dizendo é: Senhor, nos caminhos de Cusã, vem, Senhor, sobre a nossa aflição, no acampamento de Midian, Senhor, o Senhor é quem fez tremer. Se o Senhor quiser me matar, mata, mas eu quero escrever o último hino, eu quero prestar a minha última adoração. Dá para você levantar sua mão para o céu, dá para você dizer: Senhor, todo mundo se perdeu, mas eu não. Eu estou aqui buscando misericórdia, eu estou aqui clamando ao Senhor. O que ele está dizendo para o Senhor? Senhor, por acaso a história não vai continuar? Ou seja, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, isso não é o mesmo Deus de hoje, Senhor? O mesmo Deus que perdoou o seu povo, fez aliança com Abraão, com Isaac e com Israel, não é o mesmo Deus, Senhor? Aí ele começa a dizer: Senhor, na verdade, ouve o íntimo, Senhor, o meu íntimo se comoveu. Eu estou triste, Senhor, não é por saber que a gente vai ser levado a juízo por causa do nosso pecado. O pecado, irmã Rose, é nosso mesmo. Mas só que eu tenho uma notícia para dizer para o Senhor. Eu vou escrever em forma de hino, porque se caso eu não ver a redenção da nação, alguém vai cantar no meu lugar. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Talvez quem você queria que estivesse aqui hoje não está. Talvez quem você queria que estivesse adorando ao Senhor com você e do seu lado não está. Mas o hino que você pode cantar é o hino que Abacuque escreveu. Portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e nos campos não produza mantimento, e nos currais não haja gado, todavia, Senhor, eu me alegrarei no Senhor, eu cantarei ao Deus da minha salvação. Senhor dos exércitos, Ele é o teu nome. Senhor dos exércitos, não respeita o crack, Ele não respeita a prostituição. Quando Ele vem, o pecado se derrete. Quando Ele vem, Ele chama o teu nome e manda você nessa noite cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Você é pecador, mas o Deus que te perdoa faz o monte se derreter.
dá para você dar um glória a Ele? Orebaxere, andarabassuri, andarei. Você pode dizer: Senhor, Jeová é o teu nome, Senhor dos exércitos é o teu nome. Arabaxere, andará. Deus é santo demais, pastor. A morte vencer, o véu tu rompestes, a tumba vazia e agora está. Diga pra ele, vai. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Diga pra ele: teu é o, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Ele é poderoso para te perdoar. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de. Seja um profeta para alguém aí. Encosta a mão no ombro de alguém dizendo assim: meu irmão, eu vim aqui para te avisar. O Deus que ouviu a oração de Abacuque, o Deus que ouviu o cântico de Abacuque, Ele está aqui para dizer para você: eu vou te colocar de pé de novo, viu? Eu vou te manter você de pé no propósito. Eu vou trazer você para o altar. Eu vou restaurar a tua força, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua. O dono da casa está em casa. Se eu fosse você, adorava, porque Ele está em casa. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome. Olha aqui. Não é sobre o que você vê, irmão velho. Não é sobre o cenário mundial. Não é sobre o governo ou desgoverno de um país. Não é sobre a autorização humana, legal ou ilegal. Não é sobre o poder que se perde. É sobre a palavra que não volta atrás, Cíntia, sem dar fruto naquilo que foi designado. Você consegue compreender que Abacuque morreu? Mas aí o cheiroso vai lá, aleluia, na terra do inimigo, irmã Selma, e diz assim: ô Ezequiel, põe-te de pé. Vai ter que voltar. A Bíblia diz: o cheiroso vai até o Ezequiel, irmã, e diz assim: olha, e veio sobre mim a mão do Senhor, e disse: levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou te mostrar o meu trabalho sobre a roda. Está caído porque Ele já te deu ordem, levanta e vai. Só que Ele não diz: irmã Neuza, vá lá que eu vou falando com você. Ele só disse uma vez: levanta e vai. Quando Ezequiel chega, pastor, a Bíblia diz que tem um oleiro trabalhando sobre o vaso. Enquanto o vaso vai rodando sobre as rodas, o Senhor está dizendo para o profeta: fica na atividade, prepara
Porque eu estou te mostrando o ambiente. Você rodou, não rodou? Você deu rolezinho lá fora, não é? Mas a roda chegou, o dia de voltar é agora. Enquanto ele está vendo o pastor Eliéder, o oleiro trabalhando, ele diz assim, olha, assim também eu farei com Israel, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Ah, gente. Deus não tem problema, cheirosa, com o pecado. Ele só não aceita um culto falsificado. Ele não tem problema quando você erra, tropeça e começa de novo. Tudo bem, porque ele diz 365 vezes, eis que sou contigo, levanta e vamos embora. Ele não tem problema com isso. Só que o sofisma, a irmã Natália, a irmã Gabriela, ele não aceita. O sofisma não. O sofisma é um culto com aparência, vestida é de crente, sapato é de crente. Mas o oculto quem conhece é Deus. Pecado para Deus não tem problema nenhum, porque Ele veio santo para perdoar o nosso pecado. Agora, quando você chegar aqui e fingir que está adorando, aí vai dar ruim, hein? Porque Ele vai dizer, sofisma eu não aceito, o pecador eu perdoo. Quem tropeçou, eu coloco de pé. Mas não vem com lero-lero aqui não, dizer que está adorando a Deus e a língua está maior do que o seu corpo. Aqui não. Não vem dizer que está servindo a Deus aqui e prostituindo lá fora. Aqui não. O que ele está dizendo é essa, porque eu abati, porque você está conversando o que você não podia conversar, você está procurando conselho onde você não pode pedir. O que eu estou querendo não quero uma roupa de crente, hoje não, eu quero um coração quebrantado, um coração contrito, porque assim como ele viu o oleiro se movimentando, o vaso se movimentando na mão do oleiro, assim também isso aí vai. O que acontece? O oleiro está tocando. Só que o vaso se quebrou. Na mão de quem? Do oleiro. Lá fora não adianta ficar cheirosa. O negócio tem que estar na presença. O pau está quebrando aqui, irmã Diana, mas é aqui mesmo a roda. O negócio dá vontade de sair quebrando da igreja, mas a roda ainda é aqui. O que ele está dizendo, se quebrou na mão do oleiro. Porém, o oleiro não manda ninguém embora, Priscila. Ele pega o vaso, continua trabalhando para dizer, Abacuque clamou, ele não viu, mas quem vai ver é a gente. 2025, eu não posso continuar o meu ano longe. Eu tenho que estar na casa, na presença, adorando. Portanto, ainda que a figueira não floresça, mesmo que o produto da oliveira minta, se no curral não haver mais vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor dos... Fica de pé. O que ele está dizendo é de pé. Está sofrendo, mas é de pé. O que ele está dizendo eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Senhor dos exércitos. Quer vir comigo, quer? A Bíblia diz que agora o cheiroso está dizendo, ô Ciro, libera a carta, porque meu povo vai voltar para casa. Hoje lá na clínica eu achei lindão demais esse hino que o pastor cantou, gente. Que os meninos hoje fez uma homenagem lá na clínica. Os meninos têm quase 70, 80 anos, ô glória. Os meninos fizeram uma homenagem lá para mim. A gente se sente importante, né, irmão? A gente foi lá fazer um trabalho. E eles começaram a dizer, ô missionária, quando a senhora vem cá, você dá coragem a gente continuar mais uma quinzena, que eu vou lá de 15 dias. A senhora dá coragem pra gente de ficar falando a semana toda da pregação que você pregou. E eu fiquei olhando assim, né? Porque a gente é tão indigno, né, gente? Olha, da onde que a gente nasceu, do pecado, da impureza, da imoralidade. Imagina, gente. Lá em casa minha mãe prestando culto aos guias, aos demônios, matando bode dentro de casa, pinga. E hoje eu fiquei vendo eles falar assim, aquela alegria, né? Porque o mais simples, quando a gente dá uma coisa muito poderosa, é uma caneta, né? Porque o que tem as roupinhas que eles levam é a caneta, né? E ele veio com aquela simplicidade, querendo me dar uma caneta e me escrever pregação. Sabe o que eu pensei, gente? Olha o que Abacuque fala, pastor.
Porquanto, ainda que você ache que você é improvável, ainda que você ache que você é tão pequeno, você pode ser adubo na vida de alguém. O que Abacuque está dizendo é, o fogo vai pegar, vai queimar até a raiz da árvore, mas ele está dizendo, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Nessa noite eu quero dizer para você, Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. Não é porque você caiu que Ele deixou de te amar, o amor é o mesmo. Não é porque você aposentou sua chuteira, vamos dizer assim, o amor é o mesmo. Não é porque seu sentimento ficou dobre como de Pedro, o amor é o mesmo. O que Ele está dizendo para você é, vamos cantar um hino, vamos continuar adorando, vamos continuar servindo ao Senhor. Não tem lugar melhor, gente, de pecador a não ser na presença do eterno Deus. Não tem segurança melhor do que estar na presença do cheiroso. Hoje o Senhor me dá a oportunidade, pastor, de estar fazendo 42 anos no altar do Senhor, dizendo, todavia, eu me alegrarei, Senhor. Eita glória! Estenda as suas mãos aqui para frente. Lavar a sebre, a candarábia. Vem cá, sobe ali. Aleluias! Oh glória! Fecha os teus olhos, com as tuas mãos estendidas aqui para frente. Nós vamos orar pela vida serva do Senhor. E esta palavra que foi ministrada diante deste altar nesta noite, ela vai se cumprir não tão somente nas nossas vidas, mas como também da serva do Senhor. Fecha os teus olhos, igreja, e levante o clamor pela vida dela aí neste momento. Isso. Fecha os teus olhos e levante o clamor pela vida dela aí neste momento. Isso. Senhor, nós oramos pela vida da tua serva. Pai, nós te rendemos graças e dizemos, Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor sustentou a tua serva, a família dela, Pai querido. Continua fazendo dela uma ganhadora de almas diante do teu altar, uma pregadora da tua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que pregar o Evangelho produz marcas nas nossas almas, Pai. Mas sabemos também que todas as vezes que estamos presos na mensagem do madeiro, é isso que nos fortalece para continuar. Então nós como igreja oramos pela vida dela neste momento e profetizamos toda sorte de bênçãos. Pai, que esta primavera que se encerra e se inicia, que possa ser uma primavera de colheitas. Nós profetizamos colheitas de bênçãos sem medidas. Oh glória! Sobre a vida dela, sobre a casa, sobre a família. E nós como igreja abençoamos a vida dela, em nome de Jesus. Oh glória! Fecha o teu olho aí e canta ainda. Oh glória! Ainda que não haja, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira e o produto da oliveira, todavia me alegrarei. Pega na mão de alguém que está perto de você, vai. Nós já estamos terminando, mas eu quero que nestes minutos finais você levante o clamor pela vida deste irmão aí agora. Abre a tua boca, fala: Senhor, entra na vida dele, entra na vida dela. Senhor, entra na vida dele neste momento, Pai.
Porque essa mão que eu estou segurando, Pai, vai viver milagres, vai viver libertação, vai viver pro levar sobre canto cabaraçábria. Isso. Fala, Senhor, essa mão que eu seguro vai viver milagre. Essa mão que eu seguro vai viver provisão. Essa mão que eu rolo para candarápia. Olha a barreira caindo por terra. Olha a muralha caindo. Opa, sobre candarápia. Isso, vai. Olha lá. Pega. Que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Recebe fortalecimento da tua alma. Recebe fortalecimento do teu espírito. Oh, aleluias. Olha lá, pega. Olha, papai, renovando o vaso ali já, ó. Olha, papai, olha isso. Acha mesmo. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me Senhor, nós profetizamos sobre a tua noiva. Oh, aleluias. Tem uma graça aqui nesse altar, irmão. Abá, sobre canto. É calavra, recebe a comandar a sala. Tem uma graça aqui sobre esse altar. Tem uma fonte jorrando aqui nesse. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Senhor, nós cremos, Senhor, que a tua palavra ela é a verdade. E por isso nós te louvamos nesta noite. Em nome de Jesus. Você que pode aplaudir, o Senhor aplauda. Você que pode aplaudir, mandar glória para esse Deus, faça isso aí. Aleluias.